Chegamos, galera! A segunda-feira está fervendo no futebol e nós trazemos tudo o que vocês precisam saber, é claro. Olha, teve clássico no final de semana e já vai ter outro na quinta. Os comentários de hoje são com os craques Celso Cardoso. Olá, buenas noites. Muito bem, Celso Cardoso. Cardoso Celso. Com Cardoso Celso e, claro, com o nosso tetracampeão da seleção brasileira, Paulo Sérgio. Aê, boa noite, galerinha. Uhul! Ó. Ó. Faz tempo que você não faz o programa com a gente. Saudade. Bem-vinda, saudade. É. Só tava com o Celso. Só com o Celso. Só tava com o Michelo. É isso. É isso aí, é muito bom ter campeão aqui. Gente, quem que tem campeão assim na bancada? E, gente, que saudade da gente Só tem 94 campeões do mundo, viu? 94 campeões do mundo? 94 e eu fui campeão de 94. Que demais. 68 vivos. E, Paulo, assim, essa sensação de seleção, pode até botar a musiquinha, viu, Pacheco, de fundo pra gente ter o clima da seleção, do Paulo. É muito linda essa música. Faz tempo que a gente não tem mais isso, a gente não ganha nada. Quantos? 20 anos? 20 anos que a gente não ganha nada. 20 anos, vai 20 anos. Se não ganhar agora, vamos para 24 anos. É muito triste isso. É, vamos torcer para que não chegue aos 24, né? De novo, não. É demais, então é isso aí. Eu não tô otimista, não. Ah, você nunca tá, né, Celso? Você é um pouco pessimista, Eu sou você sabe. jornalista, não sou Pacheco. Você é jornalista pessimista, né? Aqui não Difícil. tá o torcedor Celso Cardoso, aqui tá o jornalista. O jornalista tá pra falar a verdade. Eu tô torcedor. Eu tô Torcendo super pra torcedora, ganhar. gente. Torcer. A época da Copa do Mundo que eu vou encher de bandeirinha essa redação, nesse estúdio aqui, não sei Vamos como é que a gente fazer um vai monte de fazer. coisa. É Eu não isso vou aí. estar aqui, vou estar lá. Você vai estar lá. Olha, e hoje vocês vão saber como que tá o início de trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Tem novidade também sobre o Pedrinho. Não sei porque tá rindo. Celso. Bom, no São Paulo, o Rogério Ceni trabalha para manter o ótimo retrospecto em clássicos, claro. Já o Palmeiras quer quebrar a boa sequência do rival. E claro que a gente vai falar ainda do Santos, viu, santistas que falam que a gente não fala do Santos. A gente fala todo dia do Santos aqui, fiquem ligados. Agora a gente vai, num piscar de olhos, dar uma voltinha, você olha essas dicas e a gente já volta. Olha a gente aqui de volta, galera. Hoje a nossa enquete vai movimentar os 4 grandes clubes paulistas. Eu quero ver vocês aí de casa votando com a razão ou com o coração. Como vocês vão votar? Então se liga. Quem é o principal jogador do futebol paulista hoje? É Toca no Caleri que é gol do São Paulo? É o João Paulo do Santos? É o Renato Augusto do Corinthians? Ou é claro que é o Rafael Veiga do Palmeiras? Então, assim, é claro que é o Rafael Veiga do Palmeiras. Então, vocês votem no Rafael Veiga do Palmeiras, que é o mais querido de todos e é o melhor, tá bom? Agora você, Celso Cardoso, pode dar a sua opinião. Rafael Veiga e Paulo Sérgio também, Rafael Veiga. Agora, você que está em casa, vota lá no site gazetesportiva.com, tá certo? E pode mandar o WhatsApp também. Rafael Veiga é o melhor, na sua opinião? 994791633. Você pode ganhar essa linda caneca do Gazeta Esportiva, tá certo? Muito bem, vamos falar da rodada. Não, vou deixar você falar. Você sabe que... Quem é pra você, É Celso? difícil. É difícil, tava pensando aqui... Não, vou falar que é o Rafael Veiga, fica fácil. O Caleri tem feito gols, né? Tem sido decisivo. Mas é melhor que o Rafael Veiga? Não, mas a questão não é o momento, né? Quem tem Ué. sido o principal jogador do futebol paulista hoje. O Caleri tem feito os gols decisivos, salvou o São Paulo contra o Água Santa, depois marcou o gol da vitória contra o Corinthians. Rafael Veiga vive um momento muito especial. Renato Augusto, para mim, também é jogador que logo vai estar na seleção brasileira de novo, é o que eu acredito. Mas pelo momento, eu fico com o Caleri. Caleri. Eu particularmente, eu gosto de ficar entre Renato Augusto e o Veiga. Né? Também. São dois jogadores. Você sabe que são só pode votar um na fundamentais. enquete, né? Você já falou quem eu voto? Só pode votar um na enquete. Tá vendo? Agora Tá você fica escolhendo assim. tempo. Tá bom, Renato Augusto. Não. Repensa. Não, tudo bem. Cada um votou em um. Renato Augusto, que eu também acho maravilhoso. Caleri, que tá num momento. Pronto, estão divididos. E o Rafael Veiga, muito bem. E o público Aí o público em casa decide. agora decide. E o Fini? Diretor, o que você acha? Ela tá perguntando porque o Fini vai pro João Paulo. Vai, eu não vou falar esse O voto. Fini vai pro João Paulo. Ele foi. Então. E eu não sei porque que eu pus a mão nessa orelha, esse ponto tá nessa orelha. Tá vendo? Olha, É isso aí, Fini. Ai, Fini, nada a ver.
Atenção, santistas que reclamam que não falamos do Santos. Vamos falar do Santos. O Santos deveria ter jogado na noite de sábado, mas a queda de energia em Araraquara impediu a realização da partida contra a Ferroviária. Contato direto com o Guilherme Camarda na nossa redação de esportes. Boa noite, Gui. Ô, Gui, como que ficou a programação do Peixe depois do jogo adiado? Boa noite, Michele, pessoal aí do estúdio, todo mundo de casa acompanhando a Gazeta Esportiva. Frustrou, né, a estreia do Fábio Bustos, essa partida que era para acontecer nesse final de semana. E, só um minutinho, tem um novo calendário Santos agora, certo? Olha só, a gente separou para vocês uma tela mostrando os próximos confrontos santistas. Olha só, amanhã tem a partida contra o Fluminense no Piauí, né? Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. Dia 13, domingo, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo importantíssimo para o Santos e dificílimo, né? E depois desse jogo contra a Ferroviária foi para o dia 16/3 em Araraquara, se tudo der certo, né? Se não der nenhum problema mais. Depois, no dia 20, pega o Água Santa na Vila Belmiro, de repente, para conseguir essa vaga no Campeonato Paulista. Sobre o pessoal que está lesionado, ó, Carlos Sanches está em fase final de tratamento. Tá treinando normal, não vai para a partida de amanhã, muito provavelmente, vai ficar em Santos, está treinando, mas contra o Palmeiras no domingo, deve estar à disposição do técnico Fábio Bustos, jogo importante, Carlos Sanches voltando. Agora sobre reforços, o Maicon já fez os exames médicos, está tudo certo com o Santos, está só esperando sair a rescisão com o Cruzeiro para ser anunciado. Uma informação importante que o Lucas Musetti do UOL colocou hoje no Twitter dele, que parece que o João Paulo foi sondado pelo Flamengo, né? Inclusive, o Flamengo queria muito contratar o jogador para ser até titular do Flamengo. Ele fez uma reunião, ele e o agente dele, com o presidente Rueda do Santos, e disse que quer ficar na Vila Belmiro e vai ficar. Ele disse que não vai aceitar a proposta do Flamengo e que quer jogar esse ano pelo Santos ainda. Informação muito importante, jogador importantíssimo para o Peixe, Michele. E muito obrigada. Celso Cardoso, o que a gente pode esperar aí do Santos? E onde o Santos pode chegar? Será que vai ser rebaixado? Eu não acredito nisso. Não acredito em rebaixamento não no Campeonato Paulista, mas também não sonho com grandes coisas. Título? Pela Copa do Brasil, não creio mesmo. Na Copa do Brasil, o Santos é favoritíssimo, mas há de se tomar cuidado, levando em consideração o que aconteceu com o Internacional de Porto Alegre, eliminado pelo Globo. Então, Fluminense do Piauí... Da onde é o Globo? O Globo é do Rio Grande do Norte. Olha, o Rio Grande do Norte eliminando o Rio Grande do Sul. E tomou 5 no final de semana. Quer dizer, então, eu imagino que o Santos deva passar. Já passou bem na primeira rodada, na primeira fase. Venceu por 3-0 o Salgueiro. O Santos é favorito, mas tem que tomar cuidado. O Bustos ganhou aí mais 2 dias, né? Porque ele não ia jogar contra a Ferroviária com pouco tempo de trabalho. Mas aí o jogo aqui... Não, o jogo é lá. Mas eles voltaram? Porque é longe. Estavam em Araraquara. Araraquara, voltaram. Voltaram para Santos? Porque é muito longe, era melhor ter ficado num hotel. Araraquara que 4, 5 horinhas. Cansa, né? Vai e volta, Mas já estava tudo na logística. Olha, vai e volta, 10 horas, vai e volta. Pelo menos antigamente era só ônibus, andar pra lá, pra cá, no Horizonte, ônibus, tal. Rapidinho, desconfortável, leito, tomando... Mas o quê? Você tá bom assim. Bom, eu particularmente, esse jogo é um jogo que o Santos precisa ganhar. O Fluminense ganhou do Oeste de Barueri, desclassificou o Oeste de Barueri, que sempre tem uma tradiçãozinha. Mas os times paulistas, que fiasco. Precisa tomar muito cuidado. E o Santos vai com força total. Né? Tem a ausência do Madison, que para mim é um dos principais jogadores do Santos. O Felipe Jonathan também é um jogador muito importante nessa equipe do Santos. Melhor jogador do Santos é o goleiro? O João Paulo hoje ele sobressai, né? Ele sobressai. Também, e aí também já pensando no clássico no final de semana. E só para ser mais preciso, eu falei os times paulistas um fiasco. Pensei na Ponte. Pensei no Botafogo, que foram eliminados logo de cara. Mas, por outro lado, o Mirassol fez bonito contra o Grêmio. O Guarani também se classificou. Então... Eu acho que o ônibus que eles viajam não é leito.
Não é Leito o ônibus que eles viajam. Ah, o quê? É de Ué, ônibus normal, sentado. Você já viajou de ônibus Leito? É lógico. Você também? Já. Eu nunca viajei, porque é chique. É lógico. Eu sempre ia viajando, né? Gosto mais até do que de avião, às vezes, pelo conforto. É mais fácil, não Eu tem que nunca ficar fui. esperando no aeroporto. Você fez 4, 5 horas de ônibus. Você pega aqui 1 hora, aí você vai para o Mas aeroporto, Leito, tem que ir 1 deita hora tudo, até o né? aeroporto, 2 horas de espera. Fiz um evento outro dia em Ijuí, Onde é? Rio Grande do Sul. Aí fiz Porto Alegre e Ijuí num ônibus Leito. Então. Deita igual uma cama? Gente chique, né, gente? Eu, olha, andei muito de ônibus e agora eu tô com uma coisa, seja ônibus, avião, começa a passar mal, gente. Um enjoo. E até Barretos de ônibus, aí sentada lá no fundo, comecei a... Agora até hoje passo mal, uma Não é besteira. ônibus circular, não. passe mal. Não é ônibus circular, é um outro não é chique, ônibus né? circular. Tá certo. Bom, pessoal, daqui a pouco eu vou dar um recado importante para vocês. Antes, a gente vai falar da vitória do São Paulo, pode ser? Sobre o Corinthians, que manteve um desempenho perfeito de Rogério Ceni em clássicos desde que ele voltou ao tricolor. Então, presta atenção nessa reportagem do Osmar Garrafa com todos os números do treinador contra rivais. Quando o assunto é clássico, o São Paulo de Ceni é 100%. Nesse seu retorno ao clube, Rogério venceu suas 4 partidas contra os rivais. E detalhe importante, o aproveitamento de 100% não é apenas na soma dos pontos. É também no desempenho do sistema defensivo. Ou seja, nos 4 jogos, nenhum gol sofrido. O torcedor tricolor está mais que satisfeito com a resposta que a equipe de Ceni vem dando nos clássicos. Contra os rivais nesse período, foram 4 jogos. 2 vitórias contra o Corinthians, 1 contra o Palmeiras e outra frente ao Santos. E nas 4 partidas sem sofrer nenhum gol, o time balançou a rede dos rivais por 7 vezes. Na próxima quinta-feira, mais um derby pela frente. Dessa vez, o Palmeiras de Abel no Morumbi. E agora, a pergunta é: o São Paulo de Rogério Ceni vai manter a escrita ou o Verdão vai quebrar essa série invicta de 100%, hein? Você quer a resposta? Acho que vai ter que aguardar pelo menos até a próxima quinta-feira, quando a bola parar de rolar. A gente vai chamar o Garrafa direto ou a gente vai falar com o Celso Cardoso? O que vocês acham melhor? Chama o Garrafa. Vamos chamar o Garrafa? Ele não quer que você comente, Celso. Quer saber a sua opinião aí sobre o Rogério Ceni. Eu disse nos blogueiros lá do site gazetesportiva.com que eu enxergava muito claramente que o São Paulo ia ganhar esse jogo. Porque o Vitor Pereira tá chegando, não sabe ainda nem o nome das pessoas do time, nem o nome de ninguém. Se o Corinthians ganhar, seria muito mérito dos jogadores. Já o Rogério Ceni tá acertando esse time, tá vindo numa sequência boa. É tudo muito relativo, existem circunstâncias. Circunstância nada, Celso. É claro que sim. O Corinthians não jogou mal contra o São Paulo, não, apesar de ter técnico novo, 2 dias de treinamento, 3. A questão não é essa. A questão é que o Rogério está conseguindo acertar o time do São Paulo. Vinha vencendo, não jogando bem. O Muricy até concordou comigo quando eu falei isso ontem no Mesa Redonda. E de repente contra o Corinthians, que é um jogo maior, que é um jogo que tem a rivalidade. O São Paulo teve uma intensidade muito grande, que teve inclusive no Campeonato Brasileiro passado. São Paulo também fez um baita jogo contra o Corinthians. Ainda mais no início. Não conseguiu repetir depois na sequência do campeonato. Quer dizer, então é um jogo especial. O Rogério tem mérito, eu gosto muito das ideias de jogo do Rogério. O Rogério, ele foi, você vai observando, ele foi absorvendo um pouco de cada treinador que passou por ele. Ele tem um quê de Tele Santana, ele tem um quê do Muricy, ele tem um quê do Osório na armação do time. Tem o quê de Rogério? É dele, próprio. Dele próprio, né, Celso? Então o Rogério é um cara que, olha, eu vou te falar uma coisa, eu disse isso antes, eu vejo o Rogério no futuro dirigindo a seleção brasileira. É uma aposta que eu faço. Paulo Sérgio. Bom, Primeiro, você acha que ele chega na seleção brasileira? O Rogério? É. Tem condições, sim, por que não? Eu acho. Tem condições. Até pouco tempo atrás nós estávamos falando do Renato Gaúcho. E convenhamos, nós estávamos falando sobre ele. Com o outro. É lógico que há uma evolução e há aos momentos. O Rogério, nesse jogo, jogou muito bem. Ele aplicou na sua equipe um esquema tático
muito inteligente depois do 1-0. Ele neutraliza todos os principais jogadores do Corinthians, no caso do Paulinho, Renato Augusto. O William foi o melhor por parte do Corinthians, porque tem uma qualidade técnica, tem velocidade. Então essa equipe do Corinthians, ela falhou sim em ter tomado o gol no primeiro minuto. Aí depois correu atrás, teve a chance ainda, bola na trave. Falhou também, né? Mas mesmo assim, teve chance de bola na trave. Então essa equipe do Corinthians pecou de ter tomado o gol no início. Mas a leitura, muito Mas o Rogério jogou muito bem. A leitura do jogo feita pelo Rogério foi sensacional. Inclusive, quando o Vitor faz a substituição, põe o Cantígio, que ele já estava esperando, que é o cara da distribuição, botou lá o Juan para marcar o Cantígio e não deixar ele jogar. Ai, quero muito falar sobre isso, Vitor e Cantígio, hein? Antes, vamos chamar o Osmar Garrafa no CCT da Barra Funda. Boa noite, Garrafa. Tô sabendo que você tem mais informações sobre o Rogério Ceni. Conta pra gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Paulo Sérgio, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Tô ouvindo vocês falarem do Rogério, né? Todo mundo falou do Rogério depois da partida contra o Corinthians. A vitória importante nos clássicos que acabaram culminando com esses números que há pouco nós apresentamos na reportagem. 100% nos clássicos desde a sua volta à segunda passagem. Em futebol, eu me convenço cada vez mais que futebol é resultado. Né? É resultado. Os resultados estão vindo e aí começam os elogios. O São Paulo, na minha volta das férias, eu fiz aquele jogo contra o Água Santa, empate em 1-1, tava todo mundo olhando meio torto para esse time do São Paulo. Aí bastou ganhar do Corinthians num jogo que o São Paulo foi muito bem, como disse o Paulo e também o Celso, para a galera começar a olhar com outros olhos. E é verdade, o trabalho do Rogério tem sido bom. Com outros olhos, o trabalho do Rogério. O São Paulo, ele sai de ameaçado de rebaixamento para brigar pela liderança na classificação geral do campeonato. E aí, já que o assunto é o Rogério Ceni, que está bem com a torcida, fazendo as pazes com a torcida, que estava meio olhando torto para o Rogério quando ele voltou com aquela história lá do Flamengo, o elenco também está numa boa com o Rogério. Nós pegamos alguns trechos dos bastidores pós-vitória do Corinthians para ver como foi o comportamento do Ceni, que é um cara que adora vencer, é um cara pragmático, um cara detalhista, como é que foi no vestiário com os jogadores dele depois da boa vitória frente ao Corinthians e de 100% de aproveitamento nos clássicos. Vamos ver. Quando se joga com alma, com coração desse jeito, independente do que aconteça, pode no acaso sofrer um gol no final, pode acontecer realmente e a gente sair lamentando o resultado. Mas a gente engrandece a alma, a gente vê o brilho de cada um dentro do campo, o que vocês deixaram aí, a história que vai ficar para esses caras que vieram assistir o jogo hoje aqui. Essa é a paixão que tem que ter, esse é o gostoso do futebol, é entregar tudo como vocês fizeram, tudo até o final. E por isso é o presente que vocês têm. É os dias que vocês compram, é o aplauso que vocês ganham, é os mesmos 40 mil e mais 10 mil que vão vir no próximo aqui. Mas pela alma de vocês, pelo coração, pelo tamanho da grandeza de vocês. Parabéns pela vitória, demais. Tá aí, Michele, o Rogério querendo puxar os jogadores da importância que se é vencer um clássico, principalmente contra o Corinthians. E na quinta-feira já tem outro clássico, o Verdão pela frente. Eu volto a hora que você quiser para falar um pouco já da preparação do São Paulo que se reapresentou hoje aqui no CCT, Michele. Ah, não fala que você volta a hora que eu quiser, que você não vai embora. Você fica aqui no telão. Fica no telão. Deixa ele no telão, então, diretor. Deixa ele no telão. Você vai ficar no telão com a gente o tempo todo, Garrafa, que eu te amo. Rogério, que legal, que energia é essa? Bacana. Ô, Garrafa, você perdeu as imagens aqui, hein, Garrafa? Enquanto você tava falando aqui, ela tava vibrando aqui. Ah, tava vibrando, que eu achei bonito. Tava um negócio aqui, ó. Legal. Isso é comum, isso faz parte. E daí, Celso, a gente nunca vê. Eu gosto de ouvir o que eles falam. Sei, mas eu acho que faz parte do contexto. Eu acho que é natural. O Rogério Paulo, que tem tantos anos de estrada, sabe cada um do seu jeito, mas toda essa resenha, é legal, no antes, no pós-jogo, é legal, é algo que o torcedor está tendo acesso agora, porque as próprias mídias dos clubes estão distribuindo. E continuam distribuindo. O Celso Cardoso não liga, mas a gente ama. É porque, na verdade, eu fico com receio de que eu digo, nós, a imprensa, passe a impressão de que isso ganha jogo. Não, isso foi o pós-jogo, Celso. Isso foi um parabéns pro time, parabéns. Claro, mas é o trabalho no dia a dia, é o método de treinamento, é isso. Isso é só um complemento. Eu creio que tudo isso aí foi a entrega dos jogadores. Rafinha, né? Foi a entrega dos jogadores. Então você tem o Pablo Maia, que jogou muito bem.
o Igor Gomes... Mas peraí, calma, calma, tá empolgado, tá cantando um negócio. Calma. Aí você tem o Gabriel Sara também, que é um jogador muito ofensivo, viu na obrigação de estar marcando. É lógico que a parte defensiva toda jogou muito bem, o Volpe também, bem posicionado. Então a equipe toda. E o Éder. Eu falei a defesa toda, mas que você quer que eu fale do Rafinha, você jogou bem, Rafinha, você jogou bem. Fala. Aí o Éder também voltando para marcar, a galera ficou ali na frente. Então, essa fala do Rogério foi pela entrega dos jogadores. É verdade. E essa entrega dos jogadores tem que ser enaltecida sim, né? Dentro de um clássico, foi como o Garrafa mencionou. Ganhou um clássico, a visão já é outra, a moral é outra, a confiança é outra. Então é um novo tempo para esse São Paulo. Ô Fini, esse foi o gol mais rápido nos clássicos, será? Porque foi o quê? 57 segundos, é isso? Foi o gol mais rápido em clássicos. E além do gol mais... Do majestoso, eu acho que o que vale para o São Paulo... Legal, né? Eu acho que fica para o São Paulino, além da vitória em si... Foi o melhor jogo do São Paulo na temporada. Foi. É isso. O melhor taticamente jogo do São Paulo foi na temporada. Você estava lá, né? Tava. E o seu filho melhor também? Jogo na Pegaram chuva não, né? Vocês estavam cobertos. Você também estava lá, né? Tava lá. Você estava num lugar chique, né, Paulo? Eu vi, Verão. O Celso não viu onde que ele estava. Mas o Paulo estava num camarote e tal. O Garrafa ainda não foi embora, meu querido. E não choveu hoje, né, Garrafa? Você está aí na rua, não choveu. Vamos falar sobre o clássico de quinta-feira contra o Palmeiras? O Tricolor vai ter mais opções para o jogo contra o rival? Então, Michele, a expectativa é que o Rogério possa ganhar pelo menos mais um reforço para o clássico contra o Palmeiras. O time se reapresentou hoje aqui no CCT da Barra Funda, clima bem legal, tranquilidade. A vitória, o Paulinho sabe como é isso daí, a vitória dá tranquilidade para a boleirada, vem todo mundo mais leve na reapresentação. No gramado, só os jogadores que não atuaram os 90 minutos e que estão em recuperação. O caso do Patrick e do Luan, que já foram liberados para outro jogo treinando normalmente. E a boa notícia foi o Alisson. O Alisson teve um problema muscular. Ele, muito provavelmente, deve ficar à disposição do Rogério para a partida contra o Palmeiras. Se ele vai ser escalado ou não como titular é uma outra questão. Hoje ainda é segunda, tem terça e quarta-feira para a definição da equipe. Vamos aguardar até lá. O Jandrei, que na segunda-feira passada ele testou positivo para a Covid, hoje completa 7 dias. O protocolo da Federação Paulista, 10, 11 dias. Muito pouco provável que também participe da partida contra o Palmeiras. Talvez o Jandrei só volte para o final de semana. Mas como disse o Paulo Sérgio e o Celso, o Volpe foi muito bem. Inclusive foi decisivo. Logo que o São Paulo fez 1-0, o Corinthians partiu para cima, ele fez uma defesa importante. Então o Volpe deve ser mantido. E aí o Rogério Ceni define o time para esse clássico importante, importantíssimo contra o Palmeiras, com o Alisson sendo a principal novidade. Uma última informação sobre o David Neres, né? Jogadores do leste europeu, jogadores que estão aí aguardando uma liberação da FIFA. Até o Muricy disse ontem no Mesa Redonda Futebol Debate. O São Paulo está monitorando esse jogador. Se realmente vier essa liberação, o acordo puder acabar acontecendo, o São Paulo não descarta a possibilidade. É algo ainda um pouco embrionário, mas o São Paulo está de olho no mercado e de olho nessa possibilidade, especificamente no David Neres. Tá certo, Michele? Certo, Garrafa. Fala, Celcinho. David Neres, o Muricy falou ontem, né, sobre isso aqui, ainda é um pouco difícil. Tá todo mundo de olho nesses jogadores que são da Ucrânia, dessa situação triste. Tem o Pedrinho também, né? Pedrinho, o Maicon. É uma situação muito triste que acontece, uma guerra, ninguém quer isso. A gente torce para que acabe logo, mas até aí fica esse impasse, movimento, né? Esse impasse. O que vai ser da Ucrânia? O que vai sobrar da Ucrânia? Donetsk vai fazer parte da Ucrânia, vai fazer parte da Rússia? Quer dizer, então, são situações e questionamentos sem respostas. Perdão. E aí a FIFA liberou, por enquanto, vai liberar esses jogadores para que eles fiquem em atividade. Mas por quanto tempo? Será que vale a pena você ter um jogador como esse até julho só? Ou é possível prorrogar até o final do ano? Como é que vai ficar? Então é uma situação que você tem que aguardar. Acho que a princípio até julho, depois até o final do ano, né, Paulo? Não, e tem outra coisa, a cabeça desses atletas, né? Porque eles vieram de uma situação muito difícil. Deixando tudo Nós lá. nem imaginamos o que está passando na cabeça desses garotos, pelo aquilo que eles viram lá.
né? Então tem que dar um tempinho também para que eles possam se recolocar novamente aí com a cabeça, com a família. Então não é um momento fácil, não. É verdade. E eles precisam continuar em atividade, né? A parte física também para eles é importante, né? O técnico Vitor Pereira estreou com derrota no comando do Corinthians. Mas o repórter Thiago Salazar vai mostrar quais características o treinador já começou a implantar no time. Será? Vamos conferir. Vitor Pereira chegou no sapatinho. Para a estreia, logo num clássico, o novo técnico do Corinthians manteve a escalação e a formação tática do time que vinha sendo comandado pelo Fernando Lázaro. Trabalhamos 2 dias e o terceiro dia já foi o dia anterior ao jogo para jogarmos, não podíamos dar carga. Portanto, em 2 dias não foi a estreia que eu perspectivava, que eu pretendia. Tudo bem, Vitor. A frustração é compreensível. Claro, ninguém quer começar com derrota, mas já deu para perceber algumas mudanças no timão. E é sobre isso que vamos tratar agora. Para começar, aquela intenção de ditar o ritmo do jogo rolou, hein? Mesmo na casa do tricolor, o Corinthians ficou mais com a bola, trocou mais que o dobro de passes e finalizou mais o gol também. Jogadores fundamentais na equipa que já têm uma certa idade. Naturalmente teremos que jogar um jogo, não um jogo de transições, não um jogo para correr, para andar sempre a correr 50, 60, 70 metros, que esse não pode ser o nosso jogo. O nosso jogo tem que ser um jogo circulado, um jogo de paciência. E lembra que a galera pegava no pé do Silvinho, dizendo que ele demorava para fazer substituição ou que ele ficava preso ao sistema? Meu amigo, no segundo tempo do jogo, o Vitor Pereira fez logo 3 substituições de uma vez. Sacou Piton, Duqueiroz e Juliano. Mandou Bruno Melo, Cantillo e Jô pro campo. E com isso mudou completamente a postura tática da equipe. E o Roger Guedes? Esse foi centroavante, ponta esquerda, segundo atacante. E não agradou muito não, hein? Às vezes bem, outras vezes não tão bem, outras vezes a lateralizar muito, movimentos muito lateralizados, e depois, se ele lateraliza muito nestes movimentos, o que é que acontece no momento em que entramos na área? Não está lá o nosso atacante, portanto isso é um aspecto que vamos ter que corrigir com ele. Bom, ficou claro que nem tudo deu certo e que não tem mágica. O clube apostou alto, comprometeu uma boa grana, mas o torcedor corintiano vai ter de ter paciência. Nos falta, claramente, é tempo de trabalho. A gente tem muito que falar do Corinthians. Só um segundinho, o Celso Cardoso recebeu uma mensagem aqui, porque eu fiquei inconformada que o Santos voltou de Araraquara para a Baixada. Segundo o Luiz Henrique Gurian, que estava nos assistindo, ele me mandou uma mensagem dizendo que o Santos voltou para Atibaia, que está mais perto do aeroporto de Cumbica, para poder fazer a viagem depois. Que do aeroporto? Pro Piauí. Ah, do aeroporto. Boa, Gurian! Que saudade de você! Bom, então o Santos não foi para a Baixada, viu, gente? Como eu tinha... Mas voltou de ônibus. E sobre esse posicionamento aí do Vitor Pereira sobre os jogadores, fala depois. A gente vai falar depois, porque agora o torcedor sempre está curioso para saber as últimas notícias do mercado da bola, né? Então é hora de chamar ele, o homem mais informado sobre o Corinthians do planeta Terra, do planeta Bola. Lá no Parque São Jorge, direto, Thiago Salazar. Tem alguma novidade sobre o Pedrinho e outras novidades por aí, Salazar? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, tudo bem? Vamos lá, tem novidade sim. Enquanto o Vitor Pereira tenta ajustar o time lá no campo, nos bastidores o time segue trabalhando forte nessa questão do mercado, principalmente por causa da situação dos jogadores que estavam na Ucrânia e na Rússia, os 2 países que estão em guerra nesse momento. A situação é a seguinte, como a gente já abordou no programa, a FIFA abriu uma exceção para esses jogadores estrangeiros que estavam por lá e eles podem ser contratados com contratos até 30 de junho. E eu informei aqui semana passada, o presidente Duílio Monteiro Alves avisou, por 3 meses não interessa, mas a situação agora é um pouco diferente, eu explico por quê. O Shakhtar Donetsk, independente da FIFA, avisou aos representantes dos jogadores que eles podem firmar contratos até o final do ano.
Independente da FIFA, eles estão liberados até o final do ano, inclusive não devem voltar mais para lá tão cedo, depois vamos ver se vão conseguir alguma venda ou algo do tipo, mas enfim, não será até 30 de junho. Jogadores do Shakhtar, como Maicon e Pedrinho, ex-Corinthians, estão liberados para acertarem com outro clube até o final do ano. Aí a história mudou por aqui, porque agora o Corinthians já pode fazer uma proposta ciente de que pode segurar esses jogadores pela temporada inteira. O que eu posso falar com vocês, para vocês, é que eu conversei agora há pouquinho com o Will Dantas, o empresário do Pedrinho. O que ele me explicou? O Pedrinho tem proposta de diversos clubes brasileiros, Palmeiras procurou, São Paulo procurou, clubes do Rio procuraram, Corinthians tem interesse, só que ele também tem proposta de um clube da Espanha, um de Portugal e um da Holanda. E que o Pedrinho vai ter que tomar uma decisão até sexta-feira, Michele. O empresário do Pedrinho disse que até sexta-feira o Pedrinho tem que tomar essa decisão. Se fica por aqui ou se aceita uma proposta lá da Europa. Agora eu passo a bola para vocês, os nossos grandes comentaristas, dizerem aí o que vocês acham. Pedrinho tem que escolher ficar por aqui e se ficar o Corinthians é a prioridade ou voltar lá para jogar no futebol europeu. E aí, o que você acha? Então... Mas quem paga o salário? Do Corinthians, claro. Mas ele diminui, né? Imagino... Que sim, claro. Lógico que sim. Assim, para o Corinthians seria uma boa, porque está negociando o GP, então o Pedrinho ele chega até para ocupar esse espaço no time. Profissionalmente, claro que continuar na Europa, né? Para o jogador é melhor, porque ele não sai da vitrine. Sim. Ele continua... mas como tem essa questão contratual, até o final do ano, ele vai estar em casa... Sabe, se você vai para um outro clube da Europa, você tem todo um processo de adaptação. Ele vai continuar com um contrato com o Shakhtar. Então, acho que voltar para o Corinthians pode ser uma boa, por causa dessas circunstâncias. Em outras circunstâncias, eu acho que seria um retrocesso, com todo respeito ao Corinthians. Uma vez você está na Europa, tem mercado na Europa, tem que continuar na Europa. O problema maior aí, Celso, e você de casa, é o calendário. Sim. Então, na Europa, acaba-se em junho. Maio. Né? Maio, junho, acabam ali. Depois você começa uma outra temporada que vai até o ano que vem. E aí, se é só até o final do ano? Se é só até o final do ano, então já tem um impasse por aí. Então, para esses jogadores hoje, a melhor oferta estaria no Brasil. É isso aí. Pegaria a temporada até o final do ano, ou até o meio do ano, não sei. Vai muito da proposta do clube. Agora, sem dúvida nenhuma, esses garotos ficando no Brasil, por tudo que viram na Europa, para eles seriam melhor. Mais calmo, mais tranquilo. E se você me permite rapidamente, eu sei que você ia cutucar, mas você não cutucou, mas eu vou falar mesmo assim. O Vitor Pereira não está expondo os jogadores quando ele fala, o Roger Guedes não foi tão bem, o Cantígio, ele recebeu uma marcação. Não fez o que eu pedi. Não foi isso. O Cantígio recebeu uma marcação individual e não soube sair, isso faz parte do processo. É lógico. O jogador Sério, não pode ter mimimi. Acontece na Europa, acontece no Brasil. A gente não vê aqui praticamente nenhum treinador falar nominalmente e o Vitor Pereira tem essa mania que a gente já viu lá no Arábia. O que ele fez? Isso faz parte do processo. Mas ele isso é bom. Ele vai mentir? Mas aí, será que ele isso não é perde bom. o elenco? Isso não perde o elenco. Depende da maneira de maneira como ele fala. nenhuma. O cara já sabe que vai ser exposto na coletiva. Até porque o atleta ele precisa se conscientizar onde ele precisa melhorar. O cara treinou 2 dias e já vira e fala na coletiva Roger Guedes e Cantígio. Mas é um jogador, o Cantígio, que ele precisa sair da marcação. É isso aí. Precisa sair da marcação. Vai ter marcação. Então como que eu faço para sair dessa marcação? Como é que sai da marcação? Então, por exemplo, houve ontem no Mesa Redonda uma crítica também do Chico em relação ao Fagner. Ele tira um lateral, coloca um jogador mais ofensivo, para ver se muda alguma coisa no esquema tático. Então, é pertinente tudo o que ele está fazendo. É isso aí. Depois você vai mostrar como é que sai de uma marcação. Tá bom. Vai vir me marcar. Vou voltar para não vai dar tempo, acho, mas se der a gente faz. Vou voltar para o Parque São Jorge porque tem assunto quente nos bastidores. Salazar, que história é essa que o Duílio vai viajar com o Andrés? Eles fizeram as pazes?
Olha, Michele, eu não estou sabendo de nenhuma briga deles. Eles sempre se deram muito bem, podem concordar e discordar de alguma coisa ou outra, mas eles têm uma amizade muito forte. Enfim, o que acontece é o seguinte, ontem um torcedor acabou flagrando os dois no aeroporto e isso chamou atenção, mexeu com as redes sociais, mas aí eu apurei a história toda hoje e a informação é de que o Duílio viajou para participar da Assembleia na CBF com representantes dos outros clubes sobre uma reunião que vai discutir a Liga, uma eventual Liga Nacional de Futebol aqui para o Brasil. O André Sanches, segundo o Corinthians, não tem nenhuma representação oficial do clube. Ele não tem cargo e nem foi representar o Corinthians nessa reunião. Mas fato é que ele viajou junto com o Duílio, foi para a mesma reunião, chegou lá, a informação é de que ele nem entrou na Assembleia e de que outros presidentes, querendo aproveitar a expertise do André Sanches, pediram a presença dele lá. Enfim, é isso, nada demais. Duílio e André Sanches, presidente e ex-presidente do Corinthians, viajaram juntos para esse assunto lá da CBF. E só para fechar aqui do Corinthians, teve treino hoje no CT Joaquim Grava. Fábio Santos, Xavier e Rony não treinaram, seguem lesionados e dúvida para o jogo de sábado, que é contra a Ponte Preta, lá na Neoquímica Arena, quando ficará marcada a estreia de Vitor Pereira com a fiel torcida em Itaquera. Tá bom? Passo para vocês, aquele abraço. Valeu, muito obrigada, Thiago Salazar. Também não tinha, assim, falando que eles estavam brigados, não. Ah, não é assim. O Andrés virou e falou assim que achava que não tinha que ter treinador estrangeiro. Mas é opinião, mas aí quando ele era presidente, ele decidia. Hoje o presidente é o Duílio. As informações, ele cuida da base, e outra coisa, já tô vendo gente conectar o Vitor Pereira. Pelo amor, faz Quem? Dá nome. O Chico no mesmo. Todo mundo citando o Chico não tá aqui pra se defender. Acho isso uma sacanagem, tá bom? Aqui a gente conversa. Acho sim, sacanagem. Mas já tive a oportunidade de discordar dele no mesa. Nossa! Né? Enfim, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu acho que o Vitor acabou de chegar. Não faz o menor sentido um treinador com 2, 3 treinos expor o jogador na coletiva. Mas não expôs o jogador, tem que parar com esse mimimi, não é? Ele falou assim, ele falou assim... A Michele também ele aponta o erro e o que precisa ser feito para corrigir, que é o papel dele. Tá certo, é isso. A gente cobra a transparência dos treinadores. Celso, a gente chega aqui, o Paulo Sérgio começou a trabalhar com a gente, sei lá, faz um dia... Aí depois você acaba... Mas é outro contexto. Vou chegar e falar assim, Paulo Sérgio não falou isso, não falou daquilo. Não, mas isso é um outro contexto. Se eu tô há 2 dias com ele, nem tive tempo de sentar e tomar um café com o cara. Se você tá ali para falar sobre a atuação do programa, você tem que falar tudo. Fala no global, acabou de chegar, seja humilde, eu não gostei. Seja humilde essa coisa. Seja humilde, chega e fala, não, nós estamos ajustando ainda o posicionamento do fulano, do ciclano. Faria diferente. Precisa dar um chacoalhão nessa galera. Não é assim, tá muito fácil. Eu entendo. Então, o Jorge Jesus veio e deu um chacoalhão na galera, a galera comprou a ideia. Os jogadores precisam comprar a ideia. Palmeiras não diminui o ritmo no Paulistão, não. Mesmo com alguns titulares poupados, o Verdão derrotou o Guarani ontem. Vamos ver como foi. Antes do jogo, no Allianz Parque, a família Alviverde ficou sabendo que o Everton será papai de novo. O goleiro foi um dos poucos titulares escalados pelo Abel nesse domingo contra o Guarani. Scarpa, voltando de lesão, estava com fome de bola, querendo mostrar serviço ao professor. Português que nunca tá tranquilo à beira do campo. Mais um cartãozinho para coleção. E olha o Scarpa aí falando pouco e jogando muito. E torcendo pro Bugre, que já foi à casa dele, não abriu o placar. Olho gordo, que tal uma furadinha, Scarpa? Acontece. Bonito é ver o Navarro colocando o Giovani assim, ó, na cara do gol. E quando o juiz não vê na hora, ali no calor da jogada, o VAR chama pra casinha. Aos 44 do primeiro tempo, golpe de karatê do Maxwell pra cima do Mike. Pênalti Palmeiras. Scarpa não deu a mínima pro Kozinski. Que paulada. No início da etapa final, Kozinski teve de se mexer. E se o Palmeiras quase ampliou, o
Guarani quase empatou. Dudu, o Baixola, entrou. A bola não. Nem lá nem cá, graças ao Everton. O visitante ainda teve um expulso, o Rodrigo Andrade, e se complicou. O Verdão encontrou mais espaços. E nos acréscimos, Wesley, com desvio na zaga, cravou 2-0. 3 pontinhos na conta. Líder do grupo, liderança geral e invencibilidade no Paulistão. Palestra. Tem mais Palmeiras no Gazeta Esportiva, agora com Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. O Abel Ferreira mostrou preocupação ao falar sobre a violência, no mundo da bola. Manda aí mais detalhes para a gente da declaração dele. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que estão com a gente aí no Gazeta Esportiva. Hoje, dia de folga para o Palmeiras. Já eu vou falar da preparação que começa amanhã aqui na academia, visando uma bateria de clássicos. O Palmeiras que ainda não está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, mas se classificará sim, porque matematicamente, depois eu faço as contas para vocês. O Abel Ferreira, entre outras coisas, depois da vitória de ontem no Allianz Parque sobre o Guarani, falou de novo do distanciamento que ele está da família, em relação à família. A esposa dele esteve aqui na Recopa Sul-Americana, até beijou o Abel, essa imagem viralizou por aí, mas o Abel sente muita falta da família, é um problema particular dele, o Palmeiras não conseguiu resolver ainda, tentou trazer a família, enfim, o Abel está reticente, também por conta da violência. E o que aconteceu nas últimas horas, não só aqui em solo brasileiro, mas no futebol sul-americano, até lá na América Central, com aquela carnificina no jogo no Campeonato Mexicano, tem deixado o Abel Ferreira muito preocupado com aqueles que o cercam, jogadores, porque uma coisa é pressão de futebol, cobrança, corneteiro, turma do amendoim. Outra coisa é gente lutando pela vida por causa de futebol. Teve briga em Belo Horizonte, na rua, teve quebra-pau aqui em São Paulo, em tantos outros lugares. A violência está banalizada e o Abel Ferreira, que fala de tudo um pouco, falou também da questão de segurança pública, como isso pode até, de repente, mudar os planos dele num futuro muito próximo. Que se junte a CBF, que se junte quem organiza os estaduais, que se junte o Ministério Público, mas que se tome medidas. Na Europa, acabou-se com o oliganismo, que era feito em Inglaterra. Hoje toda a gente diz que a Inglaterra é onde há o melhor futebol, onde se joga o melhor, onde as pessoas melhor se portam. Mas já esteve uma miséria. Agora é preciso passar a ação. Palavras levam-nos o vento. E isso a mim preocupa-me muito. A segurança preocupa-me muito. E quando eu entrei aqui, e ontem tinha visto as imagens que vi no México, e me dizem que se passa a mesma coisa, ou está-se a passar a mesma coisa no futebol brasileiro, eu vou ter que pensar muito bem naquilo que quero para mim, para a minha família e para os meus jogadores. E estamos à espera de quê? Estamos à espera de quê? Era só isto. O Abel, ele fica bastante descontente, com essa situação, e tá certo, gente? Está certo, e me desculpe. Não adianta apontar o dedo, jogar pedra, porque eu conheço um monte de brasileiro que fala de morar fora, justamente por causa da violência e da segurança. E outra coisa, quando você tem uma situação como essa... Mas que dá vontade de brigas, de conflitos, eu vivo falando isso aqui, são 30 anos de TV Gazeta e há 30 anos de falar a mesma coisa. Às vezes períodos com mais frequência, outros com menos, mas a questão da violência no futebol, ela está aí. E pouquíssimas ações, pouquíssimas para ser generoso, porque praticamente... que tipo de comportamento eles usam para conter a violência? Torcida com torcida única, como se isso resolvesse. Tivemos brigas aí de Corinthians e São Paulinos nos trens, eles marcam em outros lugares. Então, é muito pouco que tem sido feito para evitar esse tipo de situação. Então tem a questão pessoal, do medo realmente, da violência, da insegurança que tem no Brasil, ainda mais por um estrangeiro que vem de um lugar que é muito mais tranquilo. Nossa! Que é muito mais tranquilo, e a questão também que envolve o futebol, sabe?
Assim, muitas vezes só existem medidas mais severas quando acontece a tragédia. E eu só espero que não aconteça uma tragédia, que seja necessária uma tragédia para que as pessoas possam realmente botar a mão na massa para mudar um estado de coisas. Eu penso o seguinte, muitos falam, o Abel tem que pensar no time, tem que pensar... Eu falei, não, tem que se posicionar mesmo. Eu acho, tem que se posicionar, como o William se posicionou também com a questão de ficar atacando os atletas, os ônibus, os atletas. Então isso precisa ter um basta, isso precisa ter um fim, porque está de mal a pior as coisas, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós vimos agora no México, pararam a competição, pararam o campeonato. Então, medidas enérgicas precisam acontecer no Brasil também, porque já estão perdendo em Minas tivemos a morte de um torcedor. É um absurdo. Olha, a gente segue com o Palmeiras lá na Academia de Futebol. Silvestre, já começou a preparação para o clássico de quinta? Talvez na cabeça do Abel Ferreira, na cabeça dele muito provavelmente, porque é um estudioso. Agora o Palmeiras ganhou folga hoje, reapresentação marcada para amanhã na academia. O Abel já disse que não vai priorizar clássico, que o importante é o próximo jogo, vai continuar fazendo esse rodízio, né? Esse manejamento de peças de acordo com minutagem, condição física dos atletas. Então vamos lá, o Palmeiras é o líder do campeonato, é o líder do grupo, é o único invicto, mas ainda não está garantido na próxima fase. O Palmeiras tem 20 pontos no grupo C, se não me engano é grupo C. O segundo colocado é o Mirassol com 16. Ituano e Botafogo tem 15. Só que o Palmeiras, além da distância para o segundo colocado, classificam-se 2. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Só que a sequência é complicada. Então vamos lá. Quinta, domingo. 3 clássicos no fronte. É o São Paulo, quinta-feira agora no Morumbi. Domingo, o Santos no Allianz Parque. Na outra quinta, o Corinthians no Allianz Parque. E aí um jogo difícil também fora de casa, fechando a primeira fase contra o Red Bull em Bragança Paulista. Michele, faça as contas, mas o Verdão certamente estará no mata-mata do Campeonato Paulista. Beleza, Alexandre Silvestre. Diga, Celso e Paulo. Palmeiras vive para mim o melhor momento sob o comando do Abel Ferreira. Fiz muitas críticas na temporada passada pela maneira de jogar do Abel. Hoje é um Palmeiras que propõe jogo, que finaliza bastante e é fruto também de um trabalho, sabe, de longo prazo, podemos falar assim, quase 2 anos de trabalho, é um bom tempo na falta. Não, e a questão também, Celso, é que são clássicos. Sim. São jogos onde se joga, se deixa jogar, não joga com as equipes pequenas. Então, o Palmeiras já está bem na competição, tem um grupo muito experiente, tem um treinador que já conhece muito bem o cenário brasileiro. Então, para esses próximos jogos, eu creio que o Palmeiras não terá dificuldades, não, até porque tem um bom elenco, como eu frisei. É isso aí. Muito bem, já vamos para o resultado da nossa enquete. Hoje passou muito rápido o programa, né? Tem o WhatsApp? Não, né? Não vai ter WhatsApp. Resultado da enquete é o seguinte: quem é o principal jogador do futebol paulista hoje? Aê! Com 42%. Viu? Não, 42% deu Paulo Sérgio. Não é Rafael Veiga. Tira do ar, tira do ar. Não, é aqui, olha aqui. Tira do ar. Olha, eu vou falar uma coisa, com toda a justiça, apesar de ter escolhido o momento Eu não vou falar sobre essa Olha enquete, como ela pode tirar do ar, mas por que isso? Já está sendo parcial. Tira do ar. Só porque o seu filho gosta do Rafael Veiga? Mas o Renato Augusto tem jogado muito também. Merece toda a reverência. Quem tem que estar na seleção? Os dois? Os dois. Os dois. Os dois. O Renato Augusto é um jogador muito experiente, conhece como o Tite joga, sabe de muita coisa. Eu creio que poderia estar. O Rafael Veiga também merece estar nessa seleção. Merece. Pela competição que ele vem feito durante todo esse tempo, merece estar na seleção brasileira. Também merece, também acho. Não falei também o resultado. A gente fala, deu Renato Augusto, 42%. Deu o Rafael Veiga com 30 e alguma coisa por cento. Segundo lugar. Deveria ter sido o primeiro lugar. Fim de Gazeta Esportiva. Ai, eu tenho um apito ali. Vou começar a usar. Abraço pro Ronaldo Corintiano. Um beijo, foi muito legal passar esse tempo aqui com vocês. Olha, a gente se encontra agora só amanhã, às 6 da tarde. E agora o Jornal da Gazeta. Tchau. 42%.